Olá, amados irmãos, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Jefferson por aqui para mais um devocional. Nosso devocional hoje se encontra no versículo 7 de Tiago, capítulo 1, que vai dizer para a gente palavras do apóstolo para que nós tenhamos cuidado com a inconstância. Pois aquele que é inconstante, se acha que vai receber alguma coisa de Deus, o versículo 7 vai dizer para a gente: não há de receber nada da parte do Senhor. Palavra difícil, né? E quando a gente pega Tiago, capítulo 1, ele começa a carta dele falando para um povo que estava passando por sofrimento, por perseguição, né? Muita luta no início da igreja, muita perseguição, e vem a palavra do apóstolo falando, os primeiros versículos, se você pegar para ler, convido você a essa leitura, vai falar muito sobre a perseverança, que nós precisamos ter uma perseverança ativa, ou seja, uma perseverança operosa. E essa perseverança operosa não é só dentro da igreja, no momento do culto, que ali o clima é todo propício para isso. A gente tem gente querida, a gente tem a presença de Deus no nosso meio, a gente está num clima maravilhoso e muito fácil para a gente ser perseverante. Mas quando a gente sai após o culto, quando a gente começa a semana e encara os desafios que tem pela frente, que se apresentam até nós, como anda a nossa perseverança? Ou será que a nossa fé é como uma roda gigante, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo? Eu li esse texto ontem, Tiago, capítulo 1, e fiquei parando para pensar. Será que eu não estou sendo inconstante? Será que eu tenho me mantido firme nas promessas de Deus? Diante de tudo do que eu já vi, diante de tudo que eu conheço sobre Deus, diante das promessas que Ele tem para a minha vida, será que eu continuo perseverante? Né? Quantas vezes a gente já teve momentos maravilhosos, seja na igreja, ou depois de um tempo de oração, de devocional, onde a gente conseguiu parar um tempo de qualidade ali, ler as escrituras, louvar a Deus, orar, e aí passa-se algumas horas e daqui a pouco a gente se vê inconstante. A gente levantou daquele momento, tiramos nossos joelhos do chão naquele momento cheios, mas aí passaram-se as horas, vieram as pressões, e quando a gente percebe, cadê aquela fé? Que a gente saiu do quarto tão cheio, ou que a gente saiu da igreja tão cheio. E quando a gente continua lendo esse texto, de Tiago, capítulo 1, vai falar muito sobre prepare caminhos retos, né? Façam caminhos retos. Isso aponta para mim, meus irmãos, e que nós precisamos, há uma atividade, uma tarefa que nos cabe, né? Da gente guardar nossa mente, da gente confiar em Deus, da gente guardar nossa fé e da gente alimentar nossa fé com leitura da palavra, com tudo aquilo que a gente já conhece, oração, jejum, tudo isso é muito importante, mas nós precisamos viver uma vida intencional. E aí, falando com vocês sobre essa questão de ser intencional, não tem como não lembrar de Daniel capítulo 1, né? Eu decido firmemente, né? Eu decido que eu não vou me contaminar com as coisas desse reino, com aquilo que pode estar disponível para mim, né? E esse tipo de coisa que Daniel fala, e que a gente para pensar agora, fazendo um paralelo entre essas duas passagens, nos leva a pensar, será que temos sido constantes? Será que temos sido constantes na nossa vida cristã? Temos sido constantes naquilo que a gente sai do culto prometendo: Senhor, a partir de hoje eu não faço mais isso. E aí na primeira oportunidade ou na primeira circunstância que surge a gente acaba tropeçando e caindo de novo, né? Estou falando para vocês coisas que eu também vivencio, amados irmãos. Porque às vezes tem gente que acha que por a gente estar aqui ou estar no púlpito que a gente é crente da galáxia, que não peca. Muito pelo contrário, a gente é feito do mesmo material. Então, de tudo que estou conversando aqui são coisas que eu também reflito e procuro considerar para a minha vida, e por vezes falho. Então, para a gente pensar nesse dia, como anda a nossa constância com Deus, nossa constância com a família, nossa constância com o casamento, nossa constância, nosso compromisso até com o trabalho. Às vezes a gente blasfema, a gente reclama demais. Que a gente pare para pensar nesse dia, como anda a nossa constância, mas preferencialmente nossa constância com Deus, porque essa vai nortear todas as outras. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo, que essa palavra, Deus, encontre lugar no nosso coração e que teu Espírito nos leve a avaliar como anda a nossa constância para contigo, como anda a nossa constância com a tua palavra, com a tua lei, diante do Senhor, quando ninguém está vendo. Nos ajuda nisso, Senhor, e nos corrige para a glória do teu nome, pois a tua palavra diz que o Senhor corrige a todos aquele que o Senhor ama. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Jefferson, esse é o canal da ICNV Praça Seca. Que você tenha um excelente dia e medite nisso. Deus fale ao seu coração profundamente. Amém? Fiquem todos na paz. Um abraço.